Olá, tudo bem, meus irmãos? Hoje eu vou trazer um livro que não pode entrar na China. Esse livro é proibido na China. Eu não posso entrar com esse livro na China, mas também eu não estou nem aí porque eu não tenho intenção nenhuma de ir à China. E esse livro é de Paul Hathaway, é um livro que traz os mártires da China de 845 depois de Cristo até 2006. Esse livro é um exemplar maravilhoso, é uma enciclopédia dos mártires da China, na verdade. E esse livro é de Paul Hathaway, né? Fire and Blood. É um livro muito maravilhoso, são mais de 600 páginas, né? Com milhares de mártires, né? São milhares de pessoas que perderam a sua vida. É um livro que traz muito sofrimento, muito drama, muita dor, né, muita angústia, mas também um livro que a gente vê a poderosa mão de Deus sobre os seus servos na terra. E eu ganhei esse livro de um amigo meu, algum tempo atrás, há 2 anos atrás eu li esse livro todinho, tive a oportunidade de ler esse livro todinho, não sei se ele tem na versão dele em português, mas eu estava relembrando, né, hoje sobre alguns desses mártires, e o Paul Hathaway ele traz com bastante precisão a biografia desses mártires, e os Estados Unidos da América são um país que mais perdeu, né, missionários na China, depois da própria China, porque muitos chineses, né, se converteram e também serviram ao Senhor, e até hoje servem ao Senhor. E é interessante que a perseguição na China não parou com esse livro em 2006. Continua morrendo cristãos na China, continua tendo perseguição de cristãos na China. Aqui na América se divulga isso de forma muito forte. E hoje eu quero trazer para vocês uma das histórias mais conhecidas. O próprio Paul, ele traz aqui, ele traz no seu livro, aqui na página 445, ele diz que é uma das histórias de martírio na China mais conhecida, que é a história do Miracle Baby. Eu quero trazer a história desse jovem casal, o John Stam e a Beth Stam. Um jovem casal que em 1934 estava servindo, né, na província de Miaoshu, na China, e pregando o evangelho, servindo ao Senhor, e o evangelho e a obra crescia, né, de forma maravilhosa, muito linda. Mas nós sabemos que nesse período já era também um período do comunismo na China, e em 1934 esse casal que estava desenvolvendo um trabalho lindo, né, e um trabalho muito lindo, e trabalhavam, né, com o evangelho, e receberam um dia os soldados, né, do Partido Comunista da China, receberam o soldado vermelho na sua casa, atenderam muito bem, mesmo a Beth Stam tinha acabado de ter sua bebezinha, só tinha 3 meses, a Helen Stam, e esse pequeno bebê no seu colo ainda, de resguardo, mas serviu um chá para aqueles soldados. Mesmo tendo recebido eles com tanta regalia, o casal foi convidado a segui-lo, né, a prisão, até a prisão. E ali eles ficaram presos, foram interrogados. E durante aquela prisão, interessante que aquela pequena criança de apenas 3 meses sofria, né, com fome numa prisão, e aquela criança chorava muito, né? A Helen Stam chorava muito. E um dos soldados teve a ideia de matar a criança e disse: vamos matar essa criança. Foi quando um preso ouviu e disse: por que você vai matar a criança? O que foi que ela fez? Ela não fez nada. Qual é a sentença dessa criança? E aqueles soldados perguntaram para aquele homem: você também é cristão? Você é um seguidor de Cristo? E ele disse: não, eu não sou seguidor de Cristo. E aí eles perguntaram: você daria a sua vida pela vida dessa criança? E aquele prisioneiro olhou e disse: eu daria a minha vida pela vida dessa criança. E ele foi esquartejado, irmão, despedaçado diante daquele casal, na mesma hora, com espada.
aquele prisioneiro doou a sua vida, aquele prisioneiro chinês doou a sua vida pela vida da pequena Haley Stam. E o John Stam, ele implorava muito, né, para que aqueles soldados deixassem a sua filhinha e a sua esposa voltarem para casa, libertassem a sua esposa e a sua filha, porque ele sabia que o final não iria ser bom, porque aqueles soldados eram cruéis, né? E a perseguição na China sempre foi cruel contra os cristãos, e ele implorava muito, né, para que sua filha e a sua esposa fossem libertos. Mas mesmo assim ele nunca foi atendido. E durante todo aquele interrogatório, depois de ter sido julgado, o John Stam teve o seu pescoço cortado, a sua cabeça arrancada fora. E a sua esposa, naquele ato para ficar ali do lado do seu marido, correu para junto dele, para ficar ali ao lado dele. E quando ela estava ali de joelhos ao lado do corpo, ela recebeu um golpe também no seu pescoço, pelas suas costas, e teve também a sua cabeça decapitada. E morreu ao lado do seu marido. Enquanto isso, a pequena Haley Stam, milagrosamente, por isso que é conhecida aqui na América como The Miracle Baby, milagrosamente foi jogada dentro de uma casa abandonada e ficou lá com a mesma roupinha durante 24 horas. Aquela pequena bebê esteve ali, né, jogada ali dentro daquela casinha, mas Deus estendeu as suas mãos sobre a vida da Helen de forma milagrosa. Aquela criança sobreviveu a tudo aquilo, né, e depois, no dia seguinte, aquela criança foi resgatada por alguns irmãos e foi levada para os seus avós. E a Helen Stam cresceu os 5 primeiros anos com os seus avós, depois foi criada pela sua tia e pelo seu tio, que fazia missões nas Filipinas. E em 1949, a Helen Stam, recebendo uma visita, né, de alguns ali, ela já adolescentezinha, ela foi perguntada, né, que se depois de tudo isso, de ter perdido seu pai, sua mãe, de ter perdido a sua família, né, por causa da perseguição na China contra os cristãos do Exército Vermelho chinês comunista, se ela odiava os chineses, se ela não amava, se ela não gostava dos chineses, ela disse: não, eu não odeio os chineses, eu não odeio. E aqui na página 448 ela responde, e ela diz assim: eu amo eles, eu amo, porque eu só estou viva hoje porque um chinês deu a sua vida por mim. E isso foi uma frase muito linda da Helen Stam, porque ela é um exemplo de resiliência, de resignação, de perseverança, de persistência. Os seus pais, né, um exemplo de resiliência. E a Helen cresceu, né, se tornou uma jornalista, trabalhou em um jornal científico, foi uma cristã que levantou a bandeira do Evangelho, sempre pregando o Evangelho, testemunhou muito do Evangelho do Senhor e contou sobre a história dos seus pais. Essa é uma história de muitas histórias que nós temos nesse livro, desse jovem casal, o John Stam e Beth Stam, morreram na China em 1934 por causa do Evangelho. Mas nós temos aqui milhares. De vez em quando eu vou trazer aqui outros personagens que perderam a sua vida na China por causa da pregação do Evangelho. Ore pelos países em perseguição. Ore pela China. Há muitos cristãos ainda hoje que são perseguidos na China. A América sempre divulga de forma bem precisa essa perseguição na China. Sempre se fala aqui na América sobre a perseguição dos cristãos na China. Então, ore pela China,
Ore pelos países que estão em perseguição. Bom é Deus e até a próxima história, né? Vamos trazer, vale a pena, são histórias de mártires, são histórias lindas, de milagres, de livramentos também. Deus abençoe a sua vida, curta, se inscreva nesse canal, né? Bom é Deus.